Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Sou o professor Hidalberto, essa é a nossa aula 59 de matemática e antes da gente começar eu vou te dar uns recadinhos. Primeiro, não esqueça de levar suas atividades na escola para a conferência, né? Depois que você terminar de fazer os seus exercícios no caderno. E não esqueça também de resolver o exercício que tem aí no aplicativo de vocês. Tá? Tem um exercíciozinho da aula de hoje, resolve esse exercício para validar a sua presença nessa aula, tá bom? Vamos começar então. O que nós vimos anteriormente? Nós vimos multiplicação de polinômios, né, e, consequentemente, potenciação. Então, olha só, a multiplicação você vai fazer o quê? Vai multiplicar cada termo do primeiro polinômio por todos os termos do outro polinômio, certo? E reduzir os termos semelhantes se aparecerem, tá? E a potenciação? A potenciação você vai transformar numa multiplicação. Se for um quadrado, um cubo de um binômio, por exemplo, você vai recair em produtos notáveis. Se for quadrado, cubo, quarta potência de um monômio ou de um polinômio maior, aí você tem que transformar em multiplicação e resolver essa multiplicação, certo? Então agora, para a gente retomar essas ideias, eu tenho um exercício 1 para você. Resolva esse exercício, que é uma multiplicação de monômios, né? Na letra A e na letra B, e na letra C a multiplicação de um monômio por um polinômio. Dá uma olhada. Letra A, menos 6A vezes menos 3A ao quadrado B. Letra B, A vezes x mais y. Na verdade, aqui é uma multiplicação de monômio por binômio já, né? Letra C, 2x ao quadrado vezes x ao cubo, menos 4x ao quadrado, mais 3x menos 8. Então, faça esse exercício e eu volto com a resposta.
Então agora nós vamos resolver o exercício 1. Vamos lá. Vamos conferir a resposta desses exercícios. Olha só. O primeiro era menos 6a vezes menos 3a ao quadrado b. Menos com menos é mais, então não precisa pôr sinal. 6 vezes 3 é 18. Agora, a elevado a 1 vezes a elevado a 2, 1 mais 2, 3. Então fica a ao cubo. E o b só está no segundo termo, então repete o b. Tudo bem? Essa foi a letra A. Agora a letra B. Você tem a vezes x mais y. A vezes o x, ax. A vezes o y, AY. Tranquilo também, né? Agora nós vamos resolver a letra C. Dá uma olhadinha. A letra C você tem um monômio, que é 2x ao quadrado, vezes esse polinômio inteiro. Devagarzinho. 2x ao quadrado vezes x ao cubo, x2 com x3, x5. 2x ao quadrado vezes menos 4x ao quadrado, você tem o quê? 2 vezes menos 4, menos 8. X quadrado com x quadrado, x à quarta. Agora, 2x ao quadrado vezes 3x. 2 vezes 3 é 6. x2 com x1, x3. E agora, 2x ao quadrado vezes menos 8. Mais com menos, menos. 2 vezes 8 é 16. E o x quadrado repete. Então, o teu polinômio ficou assim. 2x à quinta, menos 8x à quarta, mais 6x ao cubo, menos 16x ao quadrado. Tá bom? Vamos dando continuidade, então. Agora você tem o exercício 2. Vamos praticar mais um pouquinho de multiplicação de monômio por monômio por monômio, e ver o que a gente consegue. Tenho dois binômios na letra A, 2x menos 3 vezes 3x menos 4. E na letra B eu tenho um trinômio por um trinômio. Então dá uma olhada. 3x ao quadrado menos 4x mais 1 vezes x ao quadrado menos 3x mais 1. Te dou um tempinho para você resolver.
Como é que ficou a resposta desse exercício? Vamos dar uma olhadinha? Letra A. 2x vezes 3x, 6x ao quadrado. 2 vezes 3 é 6, x vezes x, x ao quadrado. 2x vezes menos 4, menos 8x. Está aqui, ó, menos 8x. Agora eu vou multiplicar pelo menos 3. Menos 3 vezes 3x dá menos 9x. Menos com menos mais, e 3 vezes 4 é 12. Juntando os termos semelhantes, você tem o quê? Menos 8x menos 9x, menos 17x. Então a tua resposta vai ser o quê? 6x ao quadrado menos 17x mais 12. Ok? Agora nós vamos conferir a letra B. Dá uma olhada. 3x ao quadrado vezes x ao quadrado, 3x à quarta. x2 com x2, x4. 3x ao quadrado vezes menos 3x dá menos 9x ao cubo. Mais com menos é menos, 3 vezes 3, 9. x2 com x1, x3. Da onde esse x1, professor? Esse x que está sem expoente. É 1, tá bom? 3x ao quadrado vezes o terceiro agora. 3x ao quadrado vezes 1, 3x ao quadrado. Então o primeiro monômio já foi. Concentra no segundo agora. Menos 4x vezes x ao quadrado dá o quê? Menos com mais dá menos. 4x vezes x ao quadrado, 4x ao cubo. Somos expoentes. Menos com menos dá mais. 4 vezes 3, 12. E x1 com x1, x2. Terceiro monômio agora. Menos 4x vezes mais 1. Menos com mais é menos e repete o 4x. Agora eu vou multiplicar pelo terceiro monômio do primeiro termo. Do primeiro polinômio aqui. 1 vezes x ao quadrado. 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. 1 vezes menos 3x, menos 3x. E 1 vezes 1, 1. Agora tá ali, ó, x ao quadrado, menos 3x, mais 1. Ó, 1 vezes x ao quadrado, 1 vezes menos 3x, menos 3x, e 1 vezes 1 é 1. Ok? Pronto, terminamos a multiplicação. O que nos resta fazer? Reduzir os termos semelhantes. Vamos lá. E eu até deixei ele aqui colorido para a gente não se perder. Menos 9x ao cubo com menos 4x ao cubo dá menos 13x ao cubo. O 3x à quarta repetiu. 3x ao quadrado mais 12x ao quadrado dá 15x ao quadrado. Mais 1, 16x ao quadrado. Aí, agora vamos atrás do x. Menos 4 com menos 3, menos 7x. E o mais 1 repete. Aqui está o nosso resultado então. 3x à quarta, menos 13x ao cubo, mais 16x ao quadrado, menos 7x, mais 1. Agora, nós vamos fazer o seguinte. No exercício 3, eu vou pegar as mesmas multiplicações do exercício 2. Você viu que deu um pouquinho de trabalho para a gente resolver. E nós vamos fazer essa multiplicação da mesma maneira como nós faríamos com multiplicação de números. Nós vamos armar o algoritmo da multiplicação, aquele formatinho, da mesma maneira. E nós vamos visualizar melhor a multiplicação de cada monômio de baixo pelos monômios de cima, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer agora, dá uma olhada. Exercício 3 aqui. Vamos retomar as operações anteriores usando um algoritmo. Tente armar as multiplicações como se fossem com números e vejamos como pode ser útil essa maneira de escrever. Então, já sabe, faz a letra A, escreve assim, 2x menos 3. Embaixo você vai escrever 3x menos 4. E daí você vai organizando a multiplicação como a gente faria com números. Vamos ver se você consegue fazer a letra A. Eu volto, faço a letra A e daí eu deixo um tempinho para você fazer a B, tá bom?
Então veja só, esse exercício que nós ficamos de resolver era para você armar a multiplicação de polinômios usando aquela ideia de multiplicar números que a gente já conhece, que a gente já aprendeu, tá? E como é que a gente vai fazer isso, aplicar essa ideia para os polinômios e tentar facilitar a nossa visualização? Vamos dar uma conferida, veja só. Então, ó, eu escrevi aqui o primeiro polinômio, escrevi o segundo polinômio, termo semelhante embaixo de termo semelhante. Agora veja como fica fácil visualizar para você não se perder. Eu vou fazer 4 vezes menos 3 e vou fazer 4 vezes 2x. Então dá uma olhadinha. Menos 4 vezes menos 3, menos com menos é mais. Então vai ficar mais 12. Embaixo da onde não tem x. Ok? Agora, menos 4 vezes 2x dá menos 8x. Vou escrever isso aonde? Embaixo do x. Menos 8x. Na linha de baixo, eu vou multiplicar pelo 3x agora. Vou fazer 3x vezes o 3, vou fazer o 3x vezes o 2x. Você não precisa se preocupar em deixar o espaço aqui embaixo, porque como você tem as partes literais dizendo aonde você tem que colocar os termos, você não vai se perder na posição, tá? Mas se você estiver tendo dificuldade, faz uns riscos assim, ó, para separar os termos, ó. Certo? Faça uma divisão que fica mais fácil de você visualizar, tá bom? Então, olha só. 3x vezes menos 3 vai dar o quê? Vai dar menos 9x. Aonde que eu vou escrever esse menos 9x? Embaixo da onde estão os x. Então, vai ficar aqui. Menos 9x. E 3x vezes 2x? 3 vezes 2 é 6. X vezes x? X ao quadrado. Então, vai ficar 6x ao quadrado. Ah, não tem onde pôr? Põe para o lado. Certo? Então, agora vai ficar como? Mais 12, menos 8x menos 9x dá menos 17x e mais 6x ao quadrado. Está aqui a minha resposta para a letra A. 6x ao quadrado menos 17x mais 12. Então, faz assim. Agora que você já viu como eu fiz a letra A, faça a letra B desse jeito. Arma o primeiro trinômio, repete o segundo trinômio embaixo, não precisa mudar sinal nem nada, só repetir e faz a multiplicação usando essas flechinhas como eu fiz, tá bom? E a gente volta com o resultado das outras.
Então agora nós vamos resolver a letra B fazendo o mesmo processo. Fazendo ali o formatinho da multiplicação de números naturais, né, que a gente está acostumado, o mesmo algoritmo, tá? Algoritmo é esse formato que eu estou insistindo com vocês. Então dá uma olhada ali comigo, ó. 3x ao quadrado menos 4x mais 1 vezes x ao quadrado menos 3x mais 1, certo? Vou começar multiplicando aqui pelo mais 1, tá? 1 vezes 1 dá mais 1. Mais 1 vezes menos 4 dá menos 4x. Vou pôr aqui embaixo, ó, da onde está o x, ok? 1 vezes 3x ao quadrado, 3x ao quadrado. Então, eu coloco aqui embaixo. Tranquilo, né? Agora eu vou multiplicar pelo segundo termo. E no segundo termo, eu vou usar a segunda linha, certo? Então, dá uma olhada. 3x vezes 1. Menos com mais, menos 3 vezes 1, 3, e repete o x. Então, vai ficar menos 3x. Menos 3x vezes menos 4x vai ficar como? Menos com menos é mais, 3 vezes 4 é 12, e x vezes x, x ao quadrado. Então, 12x ao quadrado. E menos 3x vezes 3x ao quadrado, menos com mais dá menos, 3 vezes 3 é 9, e x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Como 12x ao quadrado era positivo, eu vou deixar um sinal de mais aqui, tá? Agora, para você não se perder aqui nesse monte de rabisco que eu fiz, eu vou apagar essas linhas. A gente ficar só com o terceiro termo agora. Pronto. Então, dá uma olhada. X ao quadrado vezes 1 é x ao quadrado. Positivo, então eu vou pôr o sinal de mais. Certo? X ao quadrado vezes menos 4x vai dar o quê? Mais com menos é menos, 4x ao cubo. Não esquece de somar os expoentes. E x ao quadrado vezes 3x ao quadrado vai dar 3x à quarta. Somos expoentes, então vai ficar 3x à quarta. Ok? Repare que quando eu não tenho a casa e o expoente vai aumentando, eu vou escrevendo mais para frente, certo? Então agora é só somar todos esses termos que nós temos aí. Como você escreveu cuidadosamente termo semelhante embaixo de termo semelhante, não vai ser difícil achar o resultado. Mais 1, menos 7x, 3 mais 12, 15 mais 1, 16. Menos 9 com menos 4 dá menos 13x ao cubo, 3x à quarta. Ah, professor, mas menos com menos na multiplicação dá mais. Só que aqui eu não estou multiplicando. Aqui eu estou somando os termos. Então, menos com menos, soma e repete o sinal. Então, continua menos 13x ao cubo. Certo? Aonde que eu quero chegar com isso? Veja, eu mostrei para você um algoritmo, parece que dá um trabalhão porque a conta ficou enorme, mas eu quero comparar com vocês a maneira como nós fizemos antes e a maneira como nós estamos fazendo agora. E você vai perceber que os resultados que nós vamos encontrar são os mesmos, mas a facilidade de um e a dificuldade de outro, na organização e na escrita. Dá uma comparada comigo. Ó, esse é a letra A. Nós montamos ele aqui, como eu fiz no quadro, certo? Dá uma olhadinha na conta que a gente fez e confere com o que a gente tinha feito anteriormente. E a gente já vinha fazendo antes. Ó, dá uma olhada. A organização é mais difícil de fazer, né? Porque você tem que escrever um do lado do outro e você pode se perder no meio disso. Ou não, tem gente que já gostou de fazer assim, faz assim e tudo bem. Agora, se você estava com dificuldade em fazer multiplicação, você tem uma oportunidade de fazer de outro jeito. E tentar chegar no resultado também. Então dá uma olhada de novo, ó. Aqui eu tenho o algoritmo montado e aqui eu tenho o jeito que a gente já vinha fazendo. Tá bom? Escolha o jeito que você gosta mais e treine ele para você aprender direitinho como é que resolve essa multiplicação. Vamos olhar agora o exemplo B. Ó. O B está aqui, certo? Do jeito que nós fizemos no quadro. 3x à quarta menos 13x ao cubo mais 16x ao quadrado menos 7x mais 1 é a minha resposta. Olha como eu armei a conta aqui e rapidinho eu cheguei nesse resultado. Visualmente, qual é a impressão que você tem? Né? Agora dá uma olhada no que a gente fez antes. Ó. Antes a gente fez isso aqui. Olha o tamanho da linha de conta. Então,
dá bastante diferença. Então veja aí, né? Você pode escolher entre fazer por algoritmo ou fazer a armação que a gente está acostumado, certo? Veja qual é mais fácil e use em todos os exercícios, tá bom? Agora, nós temos aí um exercício 4. O exercício 4 já é uma ideia diferente. Eu quero a área de um quadrado que tenha lado 4p ao quadrado, que é o cubo, e um outro quadrado que tenha lado 3x menos 1. Vou te dar um tempinho e a gente já volta com a resposta.
E aí, pessoal, como é que ficou o resultado desse exercício? Olha só, eu queria que calculasse a área de um quadrado na letra A, cujo lado medisse 4π ao quadrado, que é o cubo. Como que a gente faz? Vamos conferir a resposta. 4π ao quadrado, que é o cubo, elevado ao quadrado. Ou você pode fazer o lado vezes ele mesmo. É a mesma ideia, né? Mas vamos retomar aqui a ideia de potência de monômio. 4 ao quadrado, 16. P ao quadrado elevado ao quadrado, repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. E Q ao cubo elevado ao quadrado, repete a base Q e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Certo? Então ficou 16π à quarta, que é a sexta. Escreveu 8, né? 4 ao quadrado não é 8, é 4 ao quadrado ali dá 16. Cuidado com a multiplicação. 3x menos 1 elevado ao quadrado. Caiu aonde? Caiu num produto notável. 3x menos 1 ao quadrado, quadrado da diferença. E como é que a gente resolve o quadrado da diferença? Quadrado do primeiro termo, 3 ao quadrado é 9, e x ao quadrado fica ali x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3 é 6, vezes 1 é 6 mesmo. E repete o x, então ficou menos 6x. Mais o quadrado do segundo. Menos 1 ao quadrado ali, o 1 ao quadrado, que é o segundo termo, fica 1 mesmo. Então qual é a resposta? A área desse quadrado é 9x ao quadrado menos 6x mais 1. Tudo bem? Então olha só. Aqui você tem que perceber o seguinte. Tem um monte de regrinhas que você precisa cuidar. Cuidar com o expoente. Lembrar que quando o expoente não aparece, ele é igual a 1. Certo? Lembrar de quando você está multiplicando potências de mesma base, somar os expoentes. Quando você está elevando uma potência a outro expoente, potência de potência, você multiplica os expoentes, como a gente fez aqui na letra A. Certo? Multiplica os expoentes. Cuidar com a regra de sinal. E lembrar que você tem esse algoritmo que nós fizemos hoje, que pode resolver para você. Né? Só que todas essas operações com polinômios, volte e meia o professor chama atenção para isso, você precisa tomar cuidado com a organização. Tem que escrever bem organizadinho, passo por passo, não escreva tudo exprimido, não escreva tudo de qualquer jeito, porque qualquer erro de escrita que você faz, você garante um erro na resolução. Certo? Então, faz com espaço, faz com calma, né? Cuida com a regrinha de sinal, cuida com as regras de potência. Eu tenho certeza que você vai chegar no resultado, vai garantir ali a resolução do exercício tranquilamente, tá bom? Vamos ver então o que a gente aprendeu hoje. Hoje nós conversamos novamente sobre multiplicação de polinômios, de monômio por polinômio e polinômio por polinômio, certo? Chama a sua atenção para o seguinte, polinômio por polinômio. Multiplica cada termo do primeiro polinômio por todos os termos do segundo polinômio. Não esqueça de nenhum. Não esqueça de nenhum. Cuide também com a regra de sinais. É bem importante cuidar com a regra de sinal, certo? A potência, nós já conversamos, né? Se é uma potência de monômio, um quadrado, um cubo de monômio, só você fazer usando as propriedades de potência e tudo certo. Se for quadrado e cubo de um binômio, você recai num produto notável. E se for de um polinômio maior, de um trinômio, um polinômio de 4 termos, assim por diante, aí você tem que abrir a multiplicação e resolver a multiplicação, como nós já estudamos. Hoje nós também vimos um algoritmo super útil para resolver multiplicação de polinômios. Às vezes, quando você está resolvendo multiplicação de polinômios, fica um monte de termos em linha. E daí, na hora de reduzir os termos semelhantes, você acaba se perdendo. Tem gente que risca com caneta colorida ou faz marcações diferentes, mas tem gente que acaba se perdendo. Então, você tem essa possibilidade de escrever os polinômios como se fosse uma multiplicação de números naturais, o algoritmo, o formato, e a partir disso, escrevendo termo semelhante embaixo de termo semelhante, você obtém o resultado de uma maneira mais clara, mais limpa para você, certo? Então, cuide com isso, né? Olhe sempre para as regras de sinais, cuide com as propriedades de potência, cuide com a tabuada para você não se perder, não saia escrevendo que 4 ao quadrado é 8 porque está errado, é 4 ao quadrado que dá 16, certo? E é isso, tá? Treine bastante isso em casa, retome as continhas, treine o algoritmo e eu tenho certeza que você vai chegar nos resultados bem tranquilamente, tá bom? E a gente se encontra então na próxima aula. Até lá!